Muita gente quer fazer o bem, ajudar outras pessoas, mas não sabe como. Eu sempre dou a seguinte dica: comece pelo que você já sabe. Você sabe cozinhar? Ensina alguém a cozinhar ou cozinhe para outras pessoas. É arquiteto? Doe um projeto para uma instituição ou ajude numa reforma ou como aproveitar melhor o espaço que uma ONG já tem. É médico? Faça atendimentos gratuitos ou, quem sabe, por um preço social. Não faz nada? Doe seu tempo. Sempre tem um jeito. E é por isso que eu chamei o Rodrigo Franzó para esse bate-papo. Ele é um grande exemplo, na prática, de tudo isso que eu estou dizendo. O Rodrigo não só usou o que ele sabe fazer de melhor para ajudar outras instituições, mas como também entendeu as principais carências do terceiro setor e acertou na mosca a melhor forma de causar impacto, né, Rodrigo? E aí, Silvinha, é isso mesmo. Prazer enorme estar participando aqui do Na Boa. Assim, como a gente sempre fala, a gente já é sempre muito alinhado, né, Silvinha? Ótima hora pra gente bater um papo de maluco, né? Que é o que eu sempre brinco, que Jobs já falava isso, né? Os malucos o suficiente pra acreditar que podem mudar o mundo são aqueles que de fato lá na frente mudam, né? Enquanto os malucos acreditam que podem mudar o mundo e os razoáveis duvidam, lá na frente quem mudou o mundo mesmo é aquele maluco que acreditou lá atrás. E eu acredito que nós dois somos dois acredito não, tenho certeza, nós dois somos dois desses tipos de maluco que acreditam que podem fazer alguma coisa pro mundo melhor. Então, desde lá de trás, desde 2014, eu tô nessa de acreditar. Já mudamos muitas vidas, muitos mundos, e acho que hoje vai ser muito legal pra gente bater esse papo, pra gente contar, pra eu poder contar um pouco da nossa história aqui. Acho que vai ser bem legal. Obrigado, viu, pelo convite. Imagina, não à toa a gente se conectou, né? Gente, eu falo que gente do bem atrai gente do bem, é por isso que eu tô sempre aí rodeada de cada vez mais pessoas. A gente se conheceu por causa da Blive. Mas antes da gente chegar lá na Blive, você fala muito aí, né, desde o início eu tinha essa vontade, desde o início eu sou inquieto aí com essas loucuras na cabeça. Então me conta um pouquinho, o que é essa loucura, esse antes aí da Blive? Como que você chegou até aqui e aonde que essa mosquinha aí, como diz um amigo meu, eu não sei se ela é vermelha, azul, amarela, colorida, mas que mosquinha é essa aí que picou a gente lá atrás e que não fez a gente parar mais? Esse mosquitinho aí foi poderoso, tá? Então vamos lá, Silvinha. Eu e o Franz. O Franz é um antigo sócio nosso que agora não faz mais parte aqui da sociedade, mas ele tem um papel muito importante em toda a nossa história. Eu, o Lucas e o Franz somos amigos de infância. E a vida inteira a gente sempre foi muito engajado socialmente, né? A gente veio de famílias com essa cultura de ajudar o próximo, de ajudar organizações sociais. A minha mãe, desde pequena, ela sempre, desde pequenininho, eu tenho a recordação dela doar para o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, aqui de Belo Horizonte, colocar umas bolinhas de Natal na árvore. Aquilo ele sempre mexeu muito comigo. E eu, Lucas e o Fran, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? Tipo, a gente fazia trabalho voluntário, fazia tudo que era possível dentro das nossas possibilidades, porque a gente trabalhava o dia inteiro. Durante um bom período a gente trabalhava e estudava. Em outros períodos apenas estudava, era mais jovem. Mas a gente sempre pensou, assim, sempre conversou que a gente queria deixar mais para as organizações do que a gente deixava, né? E como a gente estava sempre muito envolvido por dentro das organizações sociais, a gente sabia exatamente os maiores problemas que elas enfrentavam, os maiores desafios que elas enfrentavam, só que a gente não conseguia resolver. Porque a gente estava ali fazendo apenas um trabalho, apenas é o modo de dizer, né? Porque o trabalho voluntário é extremamente importante, mas a gente estava ali trabalhando nos momentos que a gente tinha livre, né? No momento que a gente não estava trabalhando. Nessa época você trabalhava com o quê? Eu sou formado em Direito. Direito? Eu sou formado em Direito, estava nesse processo de montagem de escritório, e eu tinha uma outra empresa que chamava Joe Cards, que era esses cartões de presente de aniversário, sabe? Eu percebi uma oportunidade no mercado, tinha montado essa empresa. E estava montando meu escritório de advocacia, né? Na época que fundamos a Rizu, na época que depois, que hoje em dia se chama Blive, né? E aí, o Franz um dia me ligou, falou, cara, ele trabalhava na ArcelorMittal, tinha acabado de sair da Arcelor, estava um pouco triste, me ligou, falou, cara, precisamos bater um papo e tal, e a gente começou a conversar sobre isso, né? E uma grande conclusão que a gente tirou é, nunca vi nada dar certo no mundo quando a gente se dedica apenas aos horários livres, né? Muito, muito complicado a gente fazer um negócio de fato dar certo se você trabalhar apenas nos horários livres, né? Para a coisa dar certo, só quando dá, tem um tempinho aqui, porque esse horário livre é um horário muito... O que é um horário livre, né?
O momento que você vai almoçar com sua família é um horário livre, mas você precisa almoçar com sua família. O momento que você vai na academia é horário livre, mas você precisa ir à academia. Então, assim, basicamente é uma prioridade, mas é uma das últimas prioridades, digamos assim. E aí numa conversa de vai e vem, a gente começou a conversar sobre uma situação que a minha família estava passando, que minha família tinha um apartamento aqui na Montes Claros, na Anchieta, que o apartamento era muito grande, tinha 400 metros quadrados, andar único, isso é uma coisa absurda. E por ele ser muito grande, não vendia, não conseguia vender, não conseguia alugar, e estava muito tempo alugando. E na porta desse prédio tinha morador de rua. E aí a gente começou a discutir sobre isso, tipo, como o mundo é maluco, né, cara? Assim, a minha família, não era meu, né, nem da minha mãe, não era de uns tios e tal, mas minha família tem um apartamento vazio de 400 metros quadrados e tem gente morando na rua. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Há muito tempo a gente começou a conversar sobre isso. Como que a coisa não é justa no mundo, e como eu não tinha muito o que fazer, eu não posso simplesmente ir lá buscar um morador de rua e falar, mora aqui dentro. Infelizmente não é bem assim que funciona, né? E aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava fazer mais do que a gente estava fazendo. O Lucas ligou, apareceu na minha casa também. E a gente chegou à seguinte conclusão, cara, se a gente fizer só trabalho voluntário, eu acredito que a gente vai ajudar bastante, mas eu acredito que a gente pode fazer muito mais. E se a gente conseguisse sobreviver ajudando o próximo, né? Porque você não podia largar tudo e fazer seu trabalho voluntário, porque a gente precisava ter nossa carreira, fazer nosso dinheiro, né? Botar comida na mesa. Mas e se a gente conseguisse trabalhar e ser remunerado para fazer o bem, para ajudar as organizações sociais, para empoderar o terceiro setor? E aí conversa vai, conversa bem, surgiu a Rizu nessa conversa, e desde então estamos nessa luta com muita pancada, muita porrada, muita dificuldade, principalmente no início. Agora a coisa é um pouco mais fluida, porque a empresa se estruturou bastante, a empresa já é uma empresa bem sólida, mas lá no início foi bastante difícil, tem muita história legal, e foi mais ou menos assim que a gente começou. Bom, Rodrigo, tiveram muitos desafios, mas também boas histórias para contar, né? Então me conta o que foi a proposta da Rizu, que até hoje ela existe, né? E mais para frente você seguiu aí por outro caminho e criou a Blive, né? As duas têm a mesma proposta. Qual foi a estratégia que vocês usaram? Como eu falei, nesse dia estava eu, Lucas e Francis, reunidos lá em casa, e a gente precisava buscar uma forma sustentável, tanto para a empresa, que até então não existia ainda, que ia vir a se chamar Rizu, né? Quanto para as organizações sociais, quanto para as pessoas, né? A gente queria um sistema que todo mundo ganhasse, um ganha, ganha, ganha. E a gente tem um grande amigo nosso, que na época, né, hoje em dia acho que ele não está lá mais, que é o Lucas Marques, que era um dos donos, né, um dos sócios proprietários do Melios, que era aquela empresa de cashback. E a gente discutindo sobre esse modelo de negócio, a gente acabou chegando num outro modelo de negócio, um pouco mais social, que era a gente fazer parcerias com lojas. A gente levava consumidores até essas lojas, a empresa que ia se tornar a Rizu, né, recebia uma comissão por ter levado o consumidor até essa loja, ele ter feito uma compra. Essa comissão a gente doava metade para a organização social, a escolha do consumidor. Então, um sistema de ganha, ganha, ganha. O consumidor ganha cupom de desconto, ganha algumas promoções especiais. A loja ganha o novo consumidor que a gente leva até ela. Parte do valor da compra se transforma em doação para a organização social e parte do valor dessa comissão também fica para a empresa. Então, é um sistema que todo mundo ganha, e assim nasceu a Rizu. E alguns anos depois, a Rizu fez bastante sucesso, sabe, Silvinha? Deu muito, muito certo. Em 2018, inclusive, a gente fez o Criança Esperança, junto com a Globo, junto com a Unesco, com a ONU, e foi muito bacana, assim. A gente vê o Faustão falando da gente, o Luciano Huck, a Ana Maria Braga, o Tony Ramos. Minha avó ficou maluca quando ela viu o Tony Ramos falando da minha empresa. Então foi muito bacana, assim, muito desafiador. Mas com o decorrer dos anos, assim, a gente percebeu que o desafio das organizações sociais era muito maior do que simplesmente receber esse dinheiro a troco de nada, né? Então, a gente percebeu que, em vez da gente ensinar, desculpa o clichê, mas a gente percebeu que, ao invés da gente ensinar as organizações sociais a pescar, a gente estava entregando peixe pronto, assado, temperado, para elas só comerem. E a gente começou a perceber que, com o tempo, essas organizações sociais começaram a ficar dependentes do valor, ao invés de aprenderem a como conquistar as próprias doações, a captar. E aí foi quando a gente, logo depois do Criança Esperança mesmo, a gente percebeu isso, e a gente criou a Blive, que naquela época ainda se chamava Rizu também. O rebranding dessa área veio agora em julho de 2023, que é uma plataforma all-in-one, né? Que all-in-one em inglês é tudo em um só, que é
página de captação de doações, onde os doadores podem doar por cartão de crédito, boleto bancário e Pix. Tem um sistema de gerenciamento de doadores, tem um sistema de comunicação integrado com e-mail, com WhatsApp, com SMS, tem sistema de criação de site, tem sistema de criação de página de doação, tem diversas ferramentas de marketing, enfim, é um sistema bem completo mesmo, assim, então uma organização social só com a Blive já resolve todos os problemas basicamente dela. Então ela quer montar uma organização social, você precisa de uma infraestrutura, pronto, contratou a Blive, você tem tudo, um sistema de gestão, de recebimento, de gestão financeira, de gestão de relatório, gestão de transparência, de marketing, a gente tem basicamente tudo no lugar, e principalmente a gente criou a Blive Academy, que são cursos, né, então tem mais de 100 aulas sobre os assuntos mais diversos possíveis, então desde marketing, a captação de recursos, a gestão financeira, a liderança, a gestão de pessoas, a captação de pessoas físicas, pessoas jurídicas, captação por emenda, captação de empresas, enfim, a gente tem vários especialistas diversos falando aqui com a gente sobre diversos assuntos, algumas aulas eu dou, outras aulas o Bruno Oliveira dá, outras o Lucas dá, outros tem especialistas de fora que dão, então essas aulas foram uma sequência de 100 lives seguidas, durante 100 semanas seguidas, toda semana a gente fazia entre 1 hora e 1 hora e meia de aula gratuita para as organizações sociais, e hoje todas essas aulas estão disponíveis lá na plataforma, que a gente acredita demais que o que transforma mesmo é a educação, muito mais do que simplesmente eu dar a melhor vara de pescar do Brasil hoje, na minha opinião, que é a Blive. Não adianta nada se ela também não souber como fazer a pescaria ali, né, onde jogar o anzol, onde como colocar a isca, enfim, então assim surgiu, assim estamos trabalhando. Agora, você falou aí que tem várias pessoas, vários especialistas falando sobre diversos temas em diversas áreas que envolvem o terceiro setor. Eu já ia te perguntar, mas como é que você adquiriu todo esse conhecimento? Ou você chamou, peraí, então aqui é para falar de captação, vamos chamar a pessoa envolvida em captação. Não, eu preciso de alguém para falar de engajamento de voluntário, então vamos chamar essa pessoa também. Como é que você foi se envolvendo e criando todo esse know-how na área? Bom, então, Silvinho, na porrada, né? Na pancada, no dia a dia, na prática, fazendo, estudando muito, obviamente. Aqui na Blive a gente tem uma cultura muito forte de estudar, de fazer curso, de estar presente em palestra, em evento, em leitura, enfim, em fazer conteúdo. A gente acredita muito que ensinando as pessoas é a melhor forma da gente aprender também. Para a gente ensinar, a gente precisa estudar, a gente precisa aplicar. Mas a maior parte das coisas foi na prática mesmo, precisando fazer para mim mesmo, fazer para a Blive, fazer para organizações sociais que antes a gente era voluntário, então a gente já carregava algum know-how vindo dessa época, com muito network, muita conversa, enfim, normalmente é assim. E assuntos que a gente não domina muito bem, então vou dar um exemplo, captação de recursos através de emenda parlamentar ou através de editais, por exemplo, quem fala sobre isso é o Vinícius Ventura, que é um captador de recursos bem conhecido aqui no Brasil, e aí a gente convidou ele. Enfim, tem vários assuntos, planejamento financeiro, nós chamamos o Guto Moisés, que é um planejador financeiro bem famoso aqui em Minas Gerais, que planejamento financeiro, seja para organização social, seja para pessoa física, pessoa jurídica, é planejamento financeiro, ele sabe muito sobre o assunto, a gente bateu um papo, enfim. Foi montando a equipe, né? Foi montando a sua equipe, gente que estava afim também de impactar, por exemplo, essas pessoas mesmo, às vezes elas queriam também impactar ou fazer alguma coisa em prol do terceiro setor, de instituições, enfim, e vocês também deram essa oportunidade, né? Agora, o que eu acho mais legal da Blive é porque vocês tocaram num ponto muito delicado das instituições, que é a questão da doação, que todas suam, fazem mágica, né, para conseguir R$ 10 que seja, e vocês focaram nisso. E aí eu te pergunto, a doação recorrente, né, ela é, vamos dizer, um dos maiores desafios, né, de qualquer projeto social. Qual que foi o pulo do gato que você desvendou? Onde que está aí o gargalo, né? Como é que eu linko ali aquela pessoa que está a fim de doar com quem precisa? Não tem muito pulo do gato. Tem o conhecimento que a gente aplica do segundo setor ao terceiro setor, sabe? O que a gente entendeu nesse projeto? Por que o que ficou mais famoso foi fazer vaquinha? O que ficou mais famoso foi pedir doação por cofrinho, enfim, com evento, etc., e não doação recorrente. E quando a gente montou a Blive aqui, a gente começou a analisar os números, e normalmente as organizações sociais
que conseguiram ter mais sustentabilidade financeira, aquelas que tinham predictable revenue, né? Aquela receita previsível. Quem quiser ler um livro muito bom do Aaron Ross, que chama Predictable Revenue, vai entender muito bem quem já leu e etc. Porque a receita previsível, né, talvez é o que tenha de mais poderoso em organizações, seja do segundo ou do terceiro setor, que são de fato sustentáveis financeiramente. E a gente começou a perceber, Silvinho, com os números aqui, a gente é muito baseado em dados e números, né? A gente fica o dia inteiro aqui olhando número e dado, que as pessoas que doavam recorrentemente, principalmente através do cartão de crédito, eram aquelas que doavam a maior quantidade de dinheiro. Então, isso é bem simples de entender. Pensa comigo, se eu chegar para você, eu já tenho uma organização social, chega assim, Silvinha, aí você, Rodrigo, beleza, a gente tem um bom relacionamento, fala, Silvinha, será que eu estou precisando de uma ajuda aqui, minha organização, então eu te emociono, será que pode me doar R$ 500? Aí você vai olhar para mim e falar assim, nossa, Rodrigo, R$ 500? Não, mas R$ 500 é muito dinheiro, Rodrigo. Eu falo, não, mas Silvinha, eu tô precisando, então. Aí você fala, tá bom, vou te doar R$ 500. Aí você vai lá e doa R$ 500. Daqui um mês eu te ligo de novo, provavelmente você não vai querer me atender, porque você vai falar, nossa, o Rodrigo vai me pedir R$ 500 de novo, e eu não tenho como ajudar ele. Aí você vai me ver na padaria, você vai fingir que não me conhece. Então o relacionamento entre a organização social e o doador, ele fica desgastado por conta disso, porque o doador fala, pô, já ajudei, não vou ajudar demais, ele já se sente com uma obrigação cumprida ali. Doa por constrangimento, ou às vezes por obrigatoriedade, né? Por não saber falar não conseguir. Isso, e muitas vezes ele já se sente com obrigação cumprida, já ajudei, e tá tudo bem. Quando a doação é recorrente, aqui na Ablive, a nossa média até hoje é que uma pessoa que faz doação recorrente fica em média 27 meses consecutivos do ano. Então vamos considerar que uma pessoa que doa R$ 30 por mês só vai ficar 27 meses do ano. Isso vai dar mais de R$ 800 de doação, né? Então a gente está falando de 820, se eu não me engano, eu esqueci o dado exato na minha cabeça, contra 500. Então no final das contas, quando a gente vai olhar a vida útil do doador, quando a gente vai enxergar o doador como inteiro, ao invés de enxergar apenas um passo à frente, enxerga 27 meses à frente, a gente vê que aquele mesmo doador, ao invés de doar R$ 500, ele vai doar mais de 800, e além disso, você continua tendo um ótimo relacionamento com ele. Então, campanhas especiais ele doa mais, programas de voluntariado ele participa, em eventos que a sua organização social ele vai querer participar, ele vai começar a se sentir pertencente. Basicamente, é muito simples de entender. Hoje, a Netflix é uma das maiores empresas do mundo de streaming, e ela custa 27, agora aumentou um pouquinho, mas ela até outro dia custava R$ 27,90 por mês. Por quê? A receita recorrente é uma receita que você colocou uma pessoa para dentro, colocou um doador novo para dentro, ele vai doar R$ 30, quando você coloca o segundo para dentro, vira 60, vira 90, vira 120, vira 150 e assim por diante. E isso se torna uma receita previsível. Faça chuva, faça sol, no mês que vem vai ter aquele valor caindo na sua conta. Então, é muito sustentável para uma organização social, quanto para empresas, pensar em modelos de receita previsível, porque a gente consegue fazer planejamento de curto, médio e longo prazo. E a gente começou a entender isso através dos números, e a gente começou a adaptar toda a nossa estratégia, a nossa ferramenta, nossos ensinamentos, nossas estratégias, tudo para que a organização social consiga não só aprender, a gente tem uma metodologia aqui que chama impacto, emoção e racionalidade, é assim, aprender a impactar, emocionar e ajudar ao doador ali racionalmente justificar a emoção dele se tornar doador recorrente, quanto reter esse doador por mais tempo, construindo e desenvolvendo e ensinando estratégias para as organizações conseguirem quanto mais doadores possíveis, né? É muito mais do que uma captação, é uma fidelização, né, Rodrigo? É como que eu pego essa pessoa, ela dá a mão comigo e ela vai começar a caminhar comigo a partir dali, né? Assim, tamo junto. Ela vai estar comigo aí dali para frente, né? Ou seja, então o que você está me dizendo é que é muito melhor muitos depósitos de pequeno valor do que poucos depósitos mais recheados, né? Exatamente, quando a gente pega os dados em geral, a gente vai ver que, obviamente, eu não estou falando que a gente deve recusar outras doações, né? Obviamente não, estou falando onde que a gente deve envidar nossos esforços aí. Então, por que eu vou fazer uma vaquinha para conseguir R$ 20 mil para construir um refeitório novo para minha organização social, estressar a minha base inteira, pedir todo mundo para doar, vou gastar esses 20 mil, vou começar do zero. É muito melhor eu conseguir 10 mil recorrente do que 20 mil pontual.
Então, olha só que doideira. Eu vou conversar com tanta gente, vou buscar um monte de estratégia, vou estressar todos os meus amigos, meus familiares, amigos de amigos, pedir para eles conseguirem doadores, aquela coisa toda. Consegui lá 20 mil reais, um suor, que seja mais, 100 mil reais, num suor danado, sendo que eu podia, com o mesmo esforço, conseguir 10 mil reais recorrente, que vira 120 mil reais por ano, ao invés de 20 mil reais. Então, basicamente, com a mesma energia, com o mesmo esforço, a gente consegue resultados que são exponenciais contra resultados que são simplesmente pontuais. E a gente consegue criar uma comunidade, o outro a gente consegue apenas pessoas que ficaram com dó ou quiseram ajudar pontualmente, que sentiram efetivamente com a obrigação cumprida ao te ajudar ali e com aquela obrigação social, principalmente com você, resolvida. E não é isso que a gente busca por organizações sociais, não é isso que empresas também do segundo setor, empresas com fins lucrativos buscam também. O mundo busca engajamento, o mundo busca comunidades, a Nike, a Adidas, o McDonald's, as maiores empresas do mundo, Facebook, Instagram, a Meta, enfim, todo mundo busca hoje engajamento, comunidade, escalar, né? Quanto mais pessoas utilizam, mais pertencimento, e as organizações sociais precisam entender isso para ontem, porque quem entende já está com resultado. Isso eu não tirei da minha cabeça não, Silvinho. Olha as maiores organizações sociais do mundo. Então pensa aí, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, ActionAid, algumas delas nem aceitam doações de empresas, por exemplo, do governo. Essas especificamente nem aceitam. E elas são as maiores do mundo, pedindo R$ 30 por mês através do cartão de crédito. Todo mundo já viu propaganda pedindo R$ 1 por dia. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu sempre faço para quem está envolvido no terceiro setor, principalmente aqui no Brasil. Você falou, às vezes te dou porque tá com dó, ou ali para acontecer alguma coisa. Como é que você vê o hábito de doação nos últimos anos? Porque todo mundo fala, o brasileiro é solidário, eu acho que o brasileiro, ele é solidário nos momentos de tragédia. Recentemente, eu entrevistei alguém aqui no Na Boa que fez uma analogia bem legal. Falou, olha, o brasileiro, ele se comove na tragédia, mas não no drama. Então, por exemplo, a gente falar sobre a fome já faz parte do nosso dia a dia. Desde que a gente é gente aqui, a gente sabe que no Brasil tem fome. Então, parece que a gente normalizou ou até banalizou a questão da fome, né? Como é que você vê esse hábito de doação, né? A gente sabe, você está aí falando da questão lá fora, das grandes organizações. O americano, por exemplo, tá na cultura. Ele já nasce com isso, com essa veia, com essa vocação, com esse coração voltado para o voluntariado. O brasileiro nem tanto. É uma cultura que a gente ainda tem que explorar. Como que a gente explora, faz florescer esse lado para a doação no brasileiro? A cultura de doação do Brasil hoje, ela é muito incipiente, assim, ela tem evoluído numa velocidade aquém do que a gente gostaria, mas ela tem evoluído mais, e a culpa não é da população, a culpa não é da sociedade civil, a culpa, infelizmente, é das organizações sociais. Eu vou explicar o motivo, você vai entender muito bem. A doação, ela não é uma questão de desejo, né, que a gente chama que não é, entre aspas, um produto de desejo ou um produto de necessidade. Ela é um produto que, além de não ser de desejo nem de necessidade, ele é um produto que ele demanda de alguém nos emocionar. Então a gente brinca aqui que talvez a doação seja a única questão, o terceiro setor é a única questão do mundo que depende exclusivamente da emoção para você fazer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, bom dia, nossa, que vontade que eu tô de fazer uma doação. Ninguém acorda assim, né? Ou ninguém acorda de manhã e fala assim, que dor nas costas, vou fazer uma doação que vai melhorar minha dor nas costas. Isso é um produto de desejo, esse da dor nas costas é um produto de necessidade, e o outro é um produto de desejo. O doador ele precisa percorrer um caminho. Primeiro ele precisa ser impactado, que é o que eu falei da teoria que a gente tem, que a gente criou aqui na Bliv, que é o impacto, a colisão, né, o impacto, a emoção e a racionalidade. A primeira coisa, o doador ele precisa ser impactado. Então, vou dar um exemplo muito que você vai entender claramente. As organizações sociais brasileiras que mais recebem doações hoje são as organizações sociais da causa animal. Então, cachorro, gato, animais silvestres também. Por quê? Vamos pensar em redes sociais. Quando você abre uma rede social de um abrigo animal, você vai ver lá um cachorro que foi atropelado, por exemplo. Então, aquilo ali de cara te impacta, beleza? Aquilo ali de cara te impacta. Na causa, por exemplo, na causa de crianças, não tem como você colocar a foto de uma criança em situação de vulnerabilidade assim na cara, porque obviamente é um ser humano e isso, obviamente, além de não ser nem ético, não é nem moralmente aceito, obviamente.
Então, de cara ali, a pessoa vai ser impactada por uma foto de um animal que foi atropelado, e aí ela vai falar, pô, eu fui impactado, e quando ela olha aquilo ali, tudo que está à volta dela, ela esquece. Então, na rede social, por exemplo, tudo é uma concorrência. Então, o influenciador digital é um concorrente, a foto da sua sobrinha é um concorrente, a piadinha da rede social é uma concorrência, dos seus amigos são concorrentes, tudo são concorrentes da organização social das empresas. Quando é usuário ali, por exemplo, né, esse é um exemplo, da rede social, ele é impactado, ele para e tudo deixa de ser concorrência, ele dá atenção para aquilo ali. E a partir dali ele vai ler a história, e ali a partir do momento ele vai ser emocionado por aquilo. Então, porque ali, obviamente, a organização não vai colocar só uma foto de um animal e falar, doa pra gente. Não, ela vai explicar, esse aqui é o Chiquinho, encontramos Chiquinho atropelado não sei aonde, trouxemos ele para cá, precisamos de ajuda, porque ele precisa fazer exames, não sei o quê, não temos dinheiro, a pessoa se emociona, é a segunda parte. E a terceira parte é a parte racional. A parte racional é onde a pessoa vai pedir a doação. Se a doação for difícil de fazer, a pessoa desiste. Então, vai, deposita dinheiro, traz o dinheiro aqui na organização social em notas de em moedas de trocadinho, aí vai ficar difícil, a pessoa não vai doar. Faz uma transferência bancária, vai ficar difícil. O Pix já facilita um pouco mais. O cartão de crédito, do recorrente, vai facilitando e a pessoa doa. Então, qual que é a maior dificuldade hoje para a cultura do Brasil? Isso é na minha visão. Qual que é a maior dificuldade hoje para a cultura do Brasil aflorar, desabrochar? É as organizações sociais terem o conhecimento necessário para que isso seja construído de fato. Então, quando é uma tragédia, quando é alguma coisa que aconteceu, isso é uma coisa um pouco mais fácil de acontecer, porque isso está em todos os jornais. Isso está no Jornal Nacional, isso vai estar na MGTV, isso vai estar na Alterosa, vai abrir o jornal, vai estar lá, vai estar as pessoas comentando sobre isso. E aí, por exemplo, chega a Cruz Vermelha, que é uma organização que todo mundo já conhece, que todo mundo já confia e fala, poxa, vamos arrecadar aqui dinheiro, vamos arrecadar aqui cobertor, vamos arrecadar aqui roupa, etc. E a pessoa já foi impactada, já foi emocionada por todos os canais, já está sensibilizada por todos os canais. O que ela precisa ali no final das contas? Só racionalidade. Quando ela vê a Cruz Vermelha falando que vai ajudar, ela só precisa conectar o impacto e a emoção com a racionalidade no final e fazer a doação é muito mais simples. Agora, no dia a dia, quando não existe tragédia, quando a coisa é drama, a pessoa precisa entender que existe aquele drama. E muitas vezes ela nem entende, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, porque de fato ela não é comunicada sobre isso. Então, vou dar outro exemplo. Você também não acorda de manhã, uma pessoa que é apaixonada, por exemplo, por um tênis, por um celular, vamos falar de um celular mais fácil. Ninguém nasceu dia 1 da vida e pensou, poxa, eu quero um iPhone 15. Ninguém acordou aos 10 anos de idade falando, cara, eu quero um tênis da Nike, do Air Jordan. Ninguém acordou de manhã em algum dia que quer uma roupa de marca ou quer alguma coisa de alguma marca específica. Ela foi sendo educada a querer aquilo. Inclusive, para organizações do segundo setor, esse trabalho é até um pouco mais difícil, porque não tem sensibilidade. É uma coisa muito mais de gerar desejo. E no caso das organizações sociais, emocionar através do social, emocionar através do altruísmo, através de fazer o bem, é até mais fácil do que emocionar uma pessoa ao ponto de ela querer comprar um celular de 10 mil reais. Um vira desejo, outra emoção. Só que as organizações sociais, infelizmente, nós ainda estamos no pé do morro dessa cultura de doação. Eu acredito que a tendência é só crescer, mas as organizações sociais hoje ainda estão capengando nisso e procurando essa melhora, procurando essa educação. Inclusive, isso faz muito parte do que a gente entende como futuro e como um papel que a Abliv tem na sociedade para ajudar as organizações sociais a terem autonomia e, se Deus quiser, nem precisarem da gente no futuro, que a gente não precisa nem existir, que elas andem com as próprias pernas, mas que lá na frente, de alguma forma, a gente pode ser lembrado por isso, que é o nosso objetivo, é deixar alguma coisinha boa para o mundo, né? Já estão, né? Já estão fazendo isso. Perfeita a sua colocação, a sua linha de raciocínio, né? E você citou aí, por exemplo, a Cruz Vermelha, que é mundialmente conhecida, citou outras organizações aí que têm nome, né? Vamos dizer assim. E muitos projetos acham que o nome, a fama, faz a diferença, né? Mas nem sempre. Você tem um case muito bom de arrecadação do Remanso Fraterno e Casa Hope, né? Casa Hope, que talvez seja mais conhecido pelo grande público e nem por isso arrecadou mais dinheiro do que outras que não são tão conhecidas quanto. Ou seja, a gente está falando de estratégia, né? Estratégia e ferramenta, né? Então, estratégia, conhecimento, ferramenta.
Então, esse é um caso bem legal. Você vê, o Remanso Fraterno é uma organização social do Rio de Janeiro, que chegou aqui na Ablive, o Carlos, chegou aqui. Eles chegaram, na verdade, era Risu, na época ainda, pelo Shopping Online do Bem. E ele sempre gostavam. O Carlos é um moço bem bravo, sabe? Rígido. Eu tinha até um pouco de medo dele. Falei, nossa, o Carlos vai brigar comigo hoje. E eu não sabia, inclusive, eu achava que ele não gostava muito do nosso trabalho. E aí, com o tempo, eu percebi que era o estilo dele mesmo, sabe? Que ele é o mais sério, etc. Porque ele foi contratando outras coisas da Ablive, da Risu, e a organização foi crescendo. A organização é bem pequenininha, diferente da Casa Hope. E hoje em dia eles estão captando, eles captaram ano passado, salvo engano, mais de R$500 mil em doações recorrentes. E por outro lado, a Casa Hope, que já é uma organização social maior, mais reconhecida, que faz um trabalho maravilhoso, né? Muita gente conhece, captou menos do que o Remanso Fraterno, que é uma organização bem pequenininha. E o que é legal disso tudo, né, Silvinha? Antigamente, as organizações sociais que eram grandes, elas tinham mais dinheiro. Quando você tem mais dinheiro, você consegue ter mais infraestrutura, você consegue contratar gente mais qualificada, você consegue ter sistemas mais bem elaborados, você consegue ter estratégias mais bem elaboradas, e as organizações pequenas, obviamente, não tinham dinheiro para ter acesso a tudo isso. Com o nascimento da Ablive, quando a Ablive chega no mercado, a gente consegue, de alguma forma, equilibrar esse ponto. Por quê? Porque o sistema da Ablive é um sistema muito democrático, um valor barato, um valor acessível para todo tipo de organização social, e ela passa a ter a mesma infraestrutura do que uma organização gigante. Então, uma organização hoje na Ablive que paga R$ 99,90 por mês, que é bem pequenininha, uma organização às vezes de 1 ou 2 pessoas, ela tem a mesma infraestrutura, ou até mesmo infraestrutura muito melhor do que uma organização do nível do Médicos Sem Fronteiras, ou da ActionAid, ou de outras organizações, ou inclusive antes da Casa Hope. Então, nesse momento, a gente consegue equilibrar as forças. Então, antigamente, quando as grandes organizações sociais conseguiam cada vez mais doações, e as pequenas menos, né, porque essa distância cada vez aumentava, a gente brinca que é igual aquela música das meninas, o bom chibom bombom, né, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. As grandes organizações, as pequenas, começaram a ficar equilibradas por causa de infraestrutura. E o que ainda não equilibrava isso? Que as grandes organizações sociais ainda tinham acesso a capital intelectual. Então, as melhores pessoas, elas tinham dinheiro para contratar grandes especialistas, as pequenas ainda não tinham. A partir do momento que a gente lança a Ablive Academy, que são 100 cursos, a gente começa a formar novas pessoas, entregar mais capital intelectual e, principalmente aqui na Ablive, a gente também tem programa de mentoria, programa de acompanhamento, e toda organização social que entra aqui na Ablive tem o nosso acompanhamento de perto. Então elas conseguem aproveitar o nosso capital intelectual a favor delas, então isso equilibra demais. Um resultado muito claro disso é que a Remanso Fraterno, bem pequenininho, captou 3 ou 4 vezes mais do que a Casa Hope, que é uma organização muito legal. Então isso é uma forma da gente entender que às vezes a gente precisa movimentar o mundo para a gente mudar o mundo, mas nem sempre, às vezes com pequenas ações e entregando as ferramentas corretas, o conhecimento necessário para as pessoas corretas, a gente faz isso acontecer, né? Então o Remanso Fraterno hoje ajuda mais de 100, 150 crianças, se eu não me engano, e antes eram 20, 30, então isso vem aumentando cada vez mais. E quando a gente muda o mundo, não necessariamente é o mundo inteiro. Uma vida que a gente muda é o mundo que a gente mudou. Então, nesse caso, a gente ajudando a Remanso Fraterno a crescer. Hoje a Remanso Fraterno talvez seja o nosso melhor cliente mais próximo. Assim, a gente é muito amigo, muito... Tem vários, né? Assim, é até ruim de falar que é o nosso melhor, enfim, mas é um cliente muito próximo. Porque a gente, de fato, ajudou eles a se transformarem, e eles também ajudaram a gente a crescer, porque eles acreditaram a gente desde o início, poxa, isso foi muito legal para o crescimento deles, etc. E a gente tem vários cases muito legais, mas esse case é um dos mais legais de todos. Não, e você falando, você me lembrou do Fábio Silva, do Novo Jeito, lá de Recife. O Fábio, ele fala, o terceiro setor, ele tem pessoas que conseguem mágica, porque elas fazem tudo acontecer com pouco recurso, com muita paixão, e com muita garra. Então, assim, você está falando de pessoas que, às vezes, grandes instituições, por ter muita gente, e às vezes envolve aí com a questão do profissional, das suas capacidades técnicas, mas não tem, talvez, a mesma paixão do que aquele projetinho ali pequenininho, que é a mulher que vai, que pega as crianças, que faz a comida, que troca a fralda, que limpa o espaço depois, e que ainda assim tem aquela garra de correr atrás dos doadores, né? Então, não é a questão do tamanho, mas é realmente entender as estratégias que vocês estão aí, entregando
de mão beijada, né? Mas com todo o amor do mundo também, e que essas pessoas agarram aquela oportunidade e fazem a coisa acontecer. E aí eu entro com uma outra questão que parece óbvio dizer, mas que infelizmente ainda tem muito projeto que peca. A prestação de contas, né, Rodrigo? Fundamental e que tanta gente ainda não faz, né? Eu falo, gente, quando eu peço doação para algum amigo meu, para as minhas amigas, para o grupo da família, eu faço questão de ali no grupo eu prestar contas e muita gente fala assim para mim, que é isso, Silvinha, não precisa prestar não, a gente já confia em você, mas confia justamente porque eu mostro. E a gente não pode deixar que o jogo, não pode achar que o jogo tá ganho, né? Que não, eu já ganhei a confiança. Confiança é um negócio que a gente alimenta todos os dias, né? Diariamente, todo mundo. Credibilidade é uma coisa inegociável, né? Para qualquer pessoa que quer dar certo na vida, né? Qualquer organização, qualquer empresa. Isso é muito importante. E aí o legal da Bliv é que vocês têm o cadastro dos doadores, eles entram aí para um banco de dados e aí tem essa prestação de contas aí também que vocês já está incluso também, né, no serviço, né? E que vocês ensinam também, né? Que é como eu falei, parece óbvio, mas tem muita gente que ainda não faz, né? Exatamente. Silvinha, é muito legal. Completando a última coisa aqui, para fazer um gancho para essa, é o seguinte: quando a gente entrega, o Brasil, a gente gosta muito de falar sobre meritocracia, né? Agora a gente está muito nessa vibe, poxa, meritocracia, muita gente discutindo sobre, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas discutindo sobre política assistencialista, se é importante, se não é, até qual ponto é, que não é, e muita gente vem falar, poxa, tem que ter meritocracia, e meritocracia a gente só consegue discutir quando as pessoas, diferentes pessoas, têm acesso às mesmas condições, né, às mesmas oportunidades, aí sim a gente pode falar meritocracia. E aí é por isso que agora eu faço o gancho para cá, porque a meritocracia lá atrás, mesmo sendo uma organização pequenininha, foi importante para o Irmãos Fraternos passar a Casa Hope. E também, para ela conseguir isso, para ela ter o mérito de conseguir captar esse valor bacana que eles têm captado, depende também dela ter a credibilidade necessária para isso. Então, uma coisa muito legal, extremamente legal sobre isso, Silvinho, é o seguinte: quando você vai fazer uma compra na internet, voltando aqui, fazendo gancho de novo com o segundo setor, tá? Porque isso é muito bom, porque às vezes muita gente que não é do terceiro setor deve ouvir aqui também, o Na Boa, porque a audiência é ampla, com certeza, vai entender um pouco melhor. Se você vai na internet, você vai agora lá na internet, e aí você quer comprar uma bolsa nova, você quer comprar não sei, você vai comprar alguma coisa através da internet. Você for lá, comprou, daqui a 5 dias aquela coisa está chegando na sua casa, certo? Vou comprar um iFood, vou comprar um almoço. Você comprou, daqui meia hora, 1 hora, aquele almoço está na sua casa. Então aquilo ali tem o quê? Tangibilidade, aquilo ali é tangível. Você comprou, aquilo ali voltou. Ó, comprei, aquilo ali está de volta na minha casa, então isso aqui é bom, é ruim, vou comprar de novo. Ou não vou, esse almoço é bom, foi feito com carinho, o tempero está gostoso, é tangível. A doação é uma coisa extremamente intangível. Então você doou, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: como que eu vou saber se esse dinheiro foi feito, o que foi feito com esse dinheiro? Porque é intangível, você está doando pela emoção. Mas se aquela emoção que você tem ali, ela não for alimentada, ou ela não for fechada a conta naquela emoção, aquela emoção ela vai se tornar o quê? Desconfiança. Porque você vai continuar pensando: meu Deus, eu doei aquele dinheiro e eu não sei se esse dinheiro foi para o bolso de alguém, se alguém desviou esse dinheiro. Será que esse dinheiro foi para a boca, para a comida que foi para a boca daquela criança? Será que esse dinheiro que eu doei, de fato, ajudou aquele animalzinho a se recuperar? Será que esse dinheiro que eu doei foi importante para a preservação do parque fulano de tal que eles falaram? E as organizações sociais pecam muito nisso, de uma bobeira, assim, porque não precisa ser profundo, a não ser que seja uma prestação de contas legal, né? Então, Ministério Público, prestação de contas mesmo, da organização social. Mas a prestação de contas, para a gente ganhar a credibilidade do doador, ela não precisa ser profunda. A gente precisa demonstrar a transformação que a gente está fazendo todos os dias. E quando a gente vai conversar com uma organização, isso é muito simples de fazer, esse filme. Parece difícil, mas é muito simples. Muitas vezes a gente vai conversar com uma organização social, e aí eu pergunto para ela, assim, vou bater um papo, falo assim, não, me conta um pouco mais do seu trabalho. E aí ela começa falando assim, aqui na organização fulano de tal, nós trabalhamos com crianças em vulnerabilidade social que foram retiradas do poder familiar pelo judiciário,
e nós, através da educação, nós reinserimos na sociedade civil, dando as oportunidades necessárias. E é uma coisa que é muito sobre o que é feito. É muito sobre o como é feito. Quando eu pergunto para uma organização social, o que você faz? E ela fala assim, deixa eu te contar uma história aqui. Uma vez aqui na organização social chegou um menino que chamava Zezinho. O Zezinho, ele era maltratado pelo pai, o pai dele batia todos os dias nele, ele chegou aqui todo machucado, ele ficava preso em casa, não estudava, até que um dia alguém foi lá e denunciou para o conselho tutelar veio aqui, aí um juiz foi lá e tirou ele de casa, tirou do poder dos pais dele, ele ficou aqui na organização social. Hoje o Zezinho está com 13 anos, está super bem, feliz com os amiguinhos, e ele foi adotado por uma família, e hoje ele está estudando não sei aonde, quer ser médico, etc. A grande diferença de um para outro, acho que é muito simples de entender, né? Um te emociona e o outro simplesmente te informa. Quando a gente vai fazer uma prestação de contas, se a gente simplesmente contar o caso de transformações que foram realizadas através do nosso trabalho e, obviamente, em consequência da doação que foi recebida daquela pessoa, a prestação de conta para a nossa credibilidade, para a credibilidade da organização social, está concluída. Porque qualquer número que você der para aquela pessoa, ela não tem como averiguar aquele número. Então é muito mais importante para ela saber que o dinheiro dela gerou a transformação que ela esperava, do que saber que aquele dinheiro dela gerou 30 mil cestas básicas, que alimentou 200 não sei quantas famílias, que não sei o que, não sei o que. É um universo distante, né? Ela não vai falar assim, nossa, eu ajudei a alimentar 200 famílias. Ela quer saber se ela conseguiu transformar a vida do Zezinho, né? E aí ela vai bater no peito, ela vai sentir um orgulho imenso, ela vai querer aquilo mais vezes, e aí o ciclo vai dando as voltas novamente, né? Começa tudo de novo, ela doa de novo e mais vidas vão sendo transformadas, né? É simples assim, é o mesmo motivo que as organizações animais também continuam se destacando, porque é quase que uma obrigação dela mostrar como é que o cachorrinho que ela mostrou que estava lá atrás atropelado tá agora. É muito mais simples para uma organização social. Agora ela tá lá com um cachorrinho bonitão, pronto, tá lá, a prestação de contas tá lá. Eu não preciso falar, eu comprei tantas vacinas, tantos remédios, não sei o que, o veterinário ficou quanto. Se quiser fazer, legal, não tem problema, é ótimo também para gerar racionalidade ali, enfim, para conectar as coisas. Mas a prestação de contas está ali, a pessoa vai doar de novo depois que ela viu que a transformação que ela esperava estava lá. E a Blívia ajuda muito nisso, sabe? Se na hora de engajar, né? Se na hora de engajar eu usei o lado emocional, na hora de prestar contas também, vamos usar o lado emocional, né? Nós temos que ter uma coerência, né? E a Blívia ajuda muito nisso, né, Silvinha? Porque além da gente ter diversas ferramentas de marketing, né, que diversas ferramentas de gestão desses doadores, a gente tem os dados dos doadores, tem o celular dos doadores, tem a comunicação automática, a regra de relacionamento. Então, o doador vai lá, você pode ir lá e mandar uma mensagem especificamente para aquele doador. Então, mandando mensagem para a Silvinha, para falar, olha, Silvinha, a doação que você fez nessa campanha aqui ajudou o Alfredinho, que estava com dificuldade por causa das chuvas. Por exemplo, aí uma ideia para a Cruz Vermelha. Por causa das chuvas, ele ficou sem casa, com a sua ajuda. Esse aqui é um exemplo de várias outras pessoas que sofreram com a chuva, mas aqui, para te dar um exemplo, você tem uma tangibilidade melhor, você tem uma empatia melhor, esse aqui é o Alfredo. O Alfredo estava sem casa, sem comer, a gente conseguiu ajudar ele, dando roupa, comida, água potável, lugar para ele dormir, graças à sua ajuda. Muito obrigado. Junto do Alfredo tem outras 3 mil pessoas que nós conseguimos ajudar também graças a pessoas como você. Você envia uma pessoa diretamente para aquela pessoa, explicando para ela de forma tangível que a ajuda dela ajudou. O que é muito diferente de você chegar, olha, Silvia, com a sua ajuda nós ajudamos 3 mil pessoas e compramos 50 cobertores, 5 mil cobertores, né? Vira uma coisa fria. É frio, é distante, não é humanizado, né? Agora me conta uma coisa, falam tanto dessa nova geração que vem aí, que ela é muito mais consciente, engajada, né? Que talvez seja até mais fácil de ter essa sensibilidade, de ter esse call to action aí. Tem isso mesmo? Essa nova geração tem todo esse poder de influência? Você tem sentido aí uma diferença dessa turma que vem aí? Tenho, Silvinha, tem sim. Essa geração nova que vem aí agora é uma geração muito conectada, né? E é uma geração muito, muito ativa nos problemas sociais. E por que ela é uma geração muito ativa? Exatamente, essa é a minha opinião, meu modo de ver, né?
exatamente por ela ser muito conectada. Então, essa geração nova, ela tem uma coisa que a gente brinca aqui de obesidade intelectual. Então, é uma obesidade de informações, né? Então, ela, no mesmo dia, ela vê 500 mil informações diferentes vindo de diversos lugares, e ela estando ali nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, ela está normalmente na bolha do algoritmo daquela rede social. Então, ela vai receber, basicamente, sempre as mesmas informações advindas das mesmas pessoas, que vai construir o que ela pensa que é certo ou errado. Seja o que ela pensa no frigir dos ovos, seja errado mesmo, ela vai entender que é certo, e se for certo, ela vai entender que é certo também. Então, muito baseado em influência mesmo que essa geração recebe demais. E isso tem pontos positivos e isso tem pontos negativos, né? Então, tem os pontos positivos que a gente percebe, um crescimento muito legal e um crescimento da diminuição, vai ficar esquisito, uma diminuição muito latente do preconceito, né? Da homofobia, a gente vê uma diminuição bem forte de misoginia, de machismo. Agora no Carnaval de Belo Horizonte, eu particularmente fiquei extremamente impressionado, extremamente feliz com o respeito que foi se criado aqui em Belo Horizonte por pessoas diferentes, independente se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, independente de, né, eu achei, independente de roupa que está usando, independente de classe social, foi uma festa muito bonita, e isso me acendeu uma luz de esperança, assim, de que o mundo acho que está caminhando, embora às vezes muito baseado muitas vezes em briga, às vezes em discussões mais polêmicas, às vezes com líderes que a gente não espera, não gostaria de ter, mas eu acredito que a sociedade civil, porque eu não acredito muito em política, né? Acho que já te falei isso. Eu acredito que o poder emana do povo, vem do povo e vai ser do povo. Eu acredito que quem muda tudo é o povo, e eu acredito que o povo está no caminho certo. Então isso é muito bom. E essa sociedade, e essa meninada que está vindo aí, essa geração nova, que é uma geração muito bacana, tem um problema muito sério, que é uma geração muito frágil. Tenho visto muito isso acontecer de se misturar sensibilidade com fragilidade. Então, a fragilidade, ela não costuma mudar as coisas, né? A sensibilidade muda tudo. A fragilidade, ela não costuma mudar as coisas, porque a pessoa se sente pessoalmente ofendida por um problema que ela poderia ajudar a resolver. Então, ao invés dela se colocar à frente para ajudar a resolver aquele problema, ela se sente pessoalmente ofendida e acaba se encolhendo, ou acaba querendo brigar por questões que muitas vezes ela sequer tem controle sobre aquilo. Então é uma sociedade que influencia muito o poder das marcas, influencia muito a distância que uma marca pode recorrer diante de uma sociedade. Então a gente pode ver que a maioria das marcas hoje trabalha muito a diversidade, né? Então trabalha muito a diversidade de pessoas, de cultura, né? Então a gente vê propaganda do Itaú tentando fazer propaganda para a galera mais jovem agora, porque o Itaú é um banco mais tradicional, trabalhando sobre preconceitos, todas as marcas, né? Inclusive algumas acabam derrapando, mas eu acredito que na melhor das intenções, pensando obviamente nelas mesmas, mas acho que isso também faz parte para uma sociedade melhor no futuro. Mas essa nova geração, a impressão que eu tenho é que, embora ela influencie muito, ela não, infelizmente, eu não vejo elas como essa nova geração ainda, pode ser que isso mude, como uma protagonista de transformação social. Eu vejo elas como um meio para que outros protagonistas transformem socialmente, como o exemplo que eu dei. Por que eu falo isso? Hoje, a geração atual não é uma geração de trabalho voluntário muito forte, não é uma geração de doação muito forte, não é uma geração de, entre aspas, de ir para frente do problema, de ir para a rua, de ficar indignado com alguma coisa, de tentar brigar. É uma geração de internet, né? Uma geração um pouco mais de ficar dentro de casa tentando influenciar através da palavra, muito mais através das ações. Isso, por um lado, é muito bom, por outro lado, assim, acende uma luz amarela, porque a gente acaba deixando que líderes, né, presidentes, governadores, prefeitos ou influenciadores fortes tomem rédea da nossa sociedade, porque eles têm um poder muito forte de influenciar essa nova geração, né? Então isso é uma coisa que acende um alerta grande, mas que eu acredito que isso vai em algum momento se construirá novos movimentos, que essa roda vai sempre continuar girando, porque, como eu falei, o poder emana no povo e vai continuar vindo assim, mas eu acho que a gente vai passar por alguns momentos de crise no terceiro setor, principalmente nas organizações sociais,
que hoje são 820 mil organizações sociais no Brasil. Parece um número gigante, mas várias delas deixaram de existir ou não têm força suficiente para fazer uma transformação adequada, e a tendência hoje é que a lei de Pareto vá cada vez mais. A lei de Pareto é 20% das pessoas são responsáveis por 80% dos resultados, né? Durante os próximos anos isso pode acabar acontecendo, que isso se torne cada vez mais forte, né? Porque de fato essa geração nova que está vindo, embora seja uma geração bacaníssima, super consciente intelectualmente, eu tô achando que ela precisa, a impressão que eu tenho é que ela precisa acordar para botar mais a mão na massa e ir na frente e parar de colocar esperança numa outra pessoa, como se ela fosse a responsável pelos resultados da nossa sociedade, entendeu? Se conectar com a realidade, né? Ao invés de ficar ali levantando bandeiras e hashtags e trends e seguindo aqueles, né? Aqueles influenciadores. Eu escuto muita gente falando que os jovens podem até estar mais conscientes, mas que doam pouco. Quando doam? Já o público mais velho doa uma quantia maior, mas só para quem eles confiam, para quem eles já têm esse relacionamento que você falou, para quem eles já conhecem, que eles já têm esse relacionamento, né? Agora, falando em novos tempos, Rodrigo... Até um assunto polêmico, hein, Silvinho? Se alguém não gostou da minha opinião aí, depois comenta aí, porque eu sou super aberto a pensar de outras formas também. Não, eu acho sensacional, porque fica todo mundo ali fica tudo muito borboleta, né? Ai, vem aí essa geração, e depositando muito uma esperança numa geração, sendo que está precisando para agora. Então não interessa, eu sou muito da teoria de não interessa de que geração você é. Você não está entendendo, você já não entendeu a situação como é que tá? Então pega e faz. Não deposita a esperança na geração X, Y, Z, que eu não estou nem sabendo mais agora caracterizar o que é Y, o que é Z, porque deram tanto nome. E na verdade é isso, é a gente realmente cultivar essa cultura da doação para todo mundo. Né, para todo mundo entender a necessidade e a urgência disso, né? E a doação nem sempre é doação de dinheiro, né, Silvinha? Às vezes a doação é de tempo, às vezes a doação é de cobertor mesmo, às vezes a doação de intelectual, enfim, de alguma capacidade que você tem, igual você abriu aqui. O que eu falei no início, né? Tem tantas formas que a gente pode ajudar e que a gente pode atuar, fazer a nossa parte, né? Bom, falando em novos tempos, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vi numa pesquisa que saiu da Pesquisa Doação Brasil de 2022 que comprovou que o Pix tem sido o método mais utilizado de doações. É isso mesmo? Porque, vamos combinar, a gente está saturado de vaquinhas online, né? Doe seu troco, aqueles potinhos, então, ali na bancada da lanchonete, ali, esperando uma moedinha, ele está fadado ao fracasso, né? Porque eu, pelo menos, particularmente, eu não ando mais, a gente praticamente não anda mais com dinheiro vivo na mão, né? O Pix se tornou realmente a forma aí mais fácil, segura, ágil para se fazer doação? Sem dúvida alguma, Silvinha, sem dúvida alguma. O Pix tem alguns problemas, mas sem dúvida alguma hoje é o meio de pagamento, a forma de pagamento que domina o Brasil em todos os setores hoje, né? Foi um sucesso absoluto que facilitou muito a vida das organizações sociais. Eu não gosto muito de falar que o cofrinho, que o arredondamento de troco, ou que a doação em dinheiro, ou que as doações de formas diferentes, que não sejam as doações do digital, né? Através do Pix, do cartão, do boleto, enfim, que elas estão fadadas ao fracasso, porque cada organização social, cada cidade, cada meio que é uma organização social tem um contexto próprio, né? Então, tem cidades no interior que as pessoas ainda não usam Pix, as pessoas não usam cartão de crédito, e o dinheiro ele vai estar aí como ainda o principal meio de transações dessa cidade do interior. Mas se a gente for ver especificamente nas capitais ou nas grandes cidades do Brasil, de fato é um pouco mais complicado essas ações darem dinheiro, darem resultado e darem dinheiro suficiente para que se justifique o trabalho que elas dão também, porque esse tipo de campanha dá um trabalho danado, né? Você pensa, deixar um cofrinho em cada padaria e depois ir lá e pegar e correr risco de alguém roubar. Enfim, é bem complicado. Mas o Pix, de fato, é uma coisa que deu uma transformada muito legal. E um grande problema, o único problema, na verdade, do Pix é que as organizações sociais, elas, pelo Pix ainda ser gratuito, né? Ele não vai ser gratuito para sempre, mas ele ainda é gratuito. A pessoa jurídica, por exemplo, ele já não é gratuito. Os bancos ainda fazem alguns programas para ser gratuito, mas a tendência é que ele deixe de ser gratuito, acho que
não sei se esse ano ou no próximo ano, mas como ele é gratuito, as organizações sociais gostam muito de usar ele. Mas qual que é o problema do Pix? O Pix ele tem o mesmo problema lá atrás do depósito bancário, da transferência bancária. A pessoa vai lá e coloca seu Pix lá, a pessoa vai fazer uma doação única, ela não tem a possibilidade de doar por cartão de crédito, provavelmente ela não vai se tornar um doador recorrente, e você não vai ter os dados dessa pessoa, então você não vai ter o e-mail dela, você não vai ter o telefone dela, você vai ter o número, o nome dela, né? Talvez um dado ou outro, mas você não vai conseguir. E a terceira é que você não vai conseguir organizar todos esses dados, mesmo que você tenha o dado dessa pessoa. Então, mesmo que seja uma pessoa que você conhece já, fala assim, eu fiz o Pix, você não consegue organizar, porque como que você vai lá no seu banco e organizar os dados daqueles Pix que estão chegando? Você vai ter que pegar Pix por Pix para identificar pessoa por pessoa. Então, as organizações sociais que pedem doação apenas por Pix, o Pix cru mesmo, aquele que você passa sua chave ali, o CPF, o e-mail, o telefone, na rede social, que vai direto para sua conta bancária, elas sempre vão ter muitas dificuldades de se manter numa sustentabilidade financeira pelos mesmos motivos, porque a gente não consegue reengajar aquele doador, porque a gente não sabe nem quem que ele é, né? E mesmo se a gente souber quem que ele é, a gente não consegue entrar em contato com ele de novo. Alimentar aquele relacionamento e tudo que você já falou aqui, né? Exatamente. Silvinha, aqui na Ablive a gente tem uma teoria que é o seguinte, é muito mais fácil para nossa equipe convencer uma organização social que teve bons resultados com a gente a ter um plano mais caro, a ter um plano mais completo, ou contratar um novo serviço da gente, ou, enfim, conquistar mais doações. Enfim, é muito mais fácil do que a gente trazer uma organização social nova. E é muito simples, o que acontece? Uma organização que já está com a gente aqui, isso eu estou fazendo esse paralelo para fazer um paralelo com o doador. Uma organização que já está com a gente já confia na gente, uma organização que já está com a gente já conhece nosso sistema, já me conhece, já sabe que a gente faz um trabalho sério, já sabe que a gente faz um trabalho idôneo, já conquistou os resultados dela, e aí na hora que eu vou conversar com ela, eu falo assim, cara, eu acho que isso aqui pode te ajudar também. E obviamente ela sabe que eu vou oferecer alguma coisa para ela só se fizer sentido, porque a gente não sai oferecendo as coisas só para vender mais, por causa do nosso propósito mesmo, e essa organização já conhece a gente o suficiente para isso. É muito mais fácil do que eu convencer uma organização nova de que a gente é tudo aquilo que a outra já sabe. Então, com a doação é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa doou para você a primeira vez, é muito, muito mais fácil você convencer ela de doar a segunda do que você convencer uma pessoa que nunca doou a doar a primeira vez. Começar do zero. Sempre começando do zero, né? Exatamente, é muito mais fácil. Então, quando você pede a doação por Pix, no Pix cru, né, você está correndo o risco desnecessário, completamente desnecessário, daquela pessoa que você teve um trabalho danado para ela te doar a primeira vez, dela nunca mais doar, sendo que é o caminho mais fácil para percorrer para a sua própria organização social. Porque captar novos doadores é um trabalho que você sempre vai ter que fazer, não tem opção. Só que as organizações sociais esquecem que às vezes captar uma nova doação não significa captar um novo doador. Às vezes um doador ele pode doar durante 27 meses e um novo doador é muito difícil de você convencer ele a chegar, é um trabalho muito maior. Então o Pix ele é poderosíssimo, é muito legal, é muito importante, mas é importante, aí vem a importância também, por que a gente inclusive integrou o Pix na página de doação aqui da Ablive, para que a organização social tenha esse controle 360 graus dos doadores que vêm e que vão. E o que a gente mais vê é aponte o seu celular para a câmera, para o QR Code, já faça o Pix direto, e a gente acha que a gente está bombando, e falta isso aí. Rodrigo, quem me dera se todas as organizações do mundo pudessem escutar esse episódio, mas se uma escutar, eu já vou ficar muito feliz, porque eu acho a Ablive transformadora. Como você falou, você não dá o peixe, você ensina a pescar, mas você dá a mão. Você dá a mão e fala aqui, ó, vem cá, vamos junto, que eu vou ver você fazendo a primeira, a segunda vez, e depois eu vou ficar ali, ó, só de longe te aplaudindo. Então, quando você fala que você acredita que você pode mudar o mundo e transformar vidas, eu acho que é sobre isso. Nós que trabalhamos no terceiro setor, a gente fala isso, fica todo mundo achando que a gente está viajandão, que a gente vê o mundo aí, arco-íris, e não. É sobre isso. É sobre colocar a mão na massa, mostrar o caminho, que é muito mais fácil do que imagina, mas nem por isso simples, mas que tem aí pessoas como você, serviços como a Ablive, para fazer a coisa acontecer, né? Só tenho a te agradecer demais por esse bate-papo,
Deixa aí os contatos da Bliv, onde que te acham, que eu espero que a porta aí fique lotada, que seu e-mail fique lotado de gente te procurando. Tomara. Quanto mais organizações a gente puder ajudar, vai ser melhor. Mas, Silvinha, eu que agradeço, poxa, bate-papo super legal, super inspirador, muito legal. Você conduz o podcast aqui de uma forma muito leve, muito fácil, e eu falo demais, né? Mas é bom, foi bom, que foi muito legal. Adoro. Eu acho que o que a gente está falando aqui, resumindo, a importância de contar histórias, né? Então, cada vez que você falava, eu pensava aqui comigo mesma, que massa, eu estou no caminho certo, porque se tem uma coisa que eu amo fazer, é contar histórias e abrir espaço para que outras pessoas também contem suas histórias. É muito importante, acho que contar histórias é o que move a humanidade, né? É o que muda uma pessoa extraordinária de uma pessoa comum, né? É uma história bem contada, né? É uma história bem vivida, uma vida bem vivida com uma história bem contada. Então é muito legal. Então obrigado, Silvinha, é muito massa, obrigado pelas palavras, assim, estamos buscando fazer um trabalho muito sério, muito justo, muito honesto para as organizações e tentar deixar o máximo, fazer com que a sementinha vire uma árvore gigante, que a gente mude muitos mundos por aí. Eu não tenho a audácia de achar que eu vou mudar o mundo inteiro, mas é igual que eu falei, a gente veio aqui na Terra para deixar alguma coisa e cada vida que a gente muda é um mundo inteiro que a gente transforma, né? Às vezes as pessoas não acreditam, né? Igual você falou que a gente está viajandão, mas é porque às vezes elas acreditam que a gente está tentando acabar com a fome no mundo, né? E às vezes a gente acabar com a fome de uma pessoa, a gente acabou com a fome no mundo dela, né? Então, às vezes a gente pensar um pouco mais com empatia do que pensar simplesmente de que somos um trabalho de formiguinha que nunca vai chegar em lugar nenhum. E esse é o nosso trabalho aqui, por isso a gente apoia organizações sociais que têm um poder transformador muito maior do que o meu, porque eu ajudo uma organização social que ela ali vai ajudar 300, eu apoio outra, vai ajudar 500, eu apoio outra, e assim a gente vai multiplicando o bem, né, nessa corrente do bem maravilhosa, fazendo com que isso vai cada vez mais para frente, que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Meus contatos, Instagram, @bliv.oficial, BLIIV.oficial, pode ir lá no Instagram da empresa, né, esse não é o meu. O meu é Rodrigo Franzô, Rodrigo Franzot, então @Rodrigo Franzô. E convidar as organizações sociais a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Pode ir no YouTube também, que tem lá Bliv. E no nosso site www.bliv.com.br. Deixa lá o contato que a gente entra em contato com você, a gente bate um papo. Muitas vezes sou eu mesmo que entra em contato com as organizações, é bem legal. E bora impactar, né? O Na Boa é isso. Na Boa é isso. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E, claro, compartilhar com os amigos. Até o próximo episódio.